Olá, pessoal! Está começando mais um MacCast e este ano, novo ano, eu quero te desejar já um feliz ano novo e, como diz nosso amigo Paulo Vieira, que este ano seja o melhor ano da sua vida até então. Feliz ano novo, pessoal! E hoje nós vamos falar sobre visão de futuro. Para que fazer uma? Então, roda a vinheta! E nosso convidado de hoje para falar sobre visão de futuro e metas é uma pessoa muito querida, muito especial pra gente. Ele é treinador da Febracis Triângulo Mineiro. Com vocês, Douglas Premazzi. Olá. Douglas, Olá. bem-vindo ao nosso MacCast. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigado, Maria Eugênia. Obrigado, Arielle, pelo convite. Obrigado você que está aqui nos assistindo. Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje. E nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito, viu? Fiquei muito feliz com o convite e pelo tema também. uau, Douglas, metas, né? Visão de futuro. Pra que ter uma? É um tema muito importante, né? Pra gente já iniciar o nosso ano de 2023. E o que é visão de futuro para você, Douglas? Ó, visão de futuro, eu costumo dizer para as pessoas que se a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer coisa serve. Então, se você não tem uma visão de futuro hoje, né? Se você que está nos assistindo não tem uma visão de futuro, qualquer resultado que você tiver nesse ano de 2023 vai estar bom para você. Mas fica tranquilo que durante o episódio de hoje a gente vai trazer muita explicação, muita ferramenta e você vai conseguir sair daqui hoje com uma visão clara para o seu ano de 2023, sair daqui hoje com metodologia, com ferramenta para construir o melhor ano da sua vida. Uau. Com certeza. Você acredita que a visão de futuro é o que mais facilita para a gente conquistar nossos objetivos a médio e longo prazo? Maria Eugênia, eu acredito, eu vou contar uma história para você, por que eu acredito nisso. Em 2019 eu fiz o método CIS pela primeira vez, eu e minha esposa. E final do ano de 2019 a gente começou a construir um novo hábito de criar metas e objetivos, uma visão positiva de futuro. Como que a gente fez isso? Desde 2019, sempre na mudança de ano, a gente parou de fazer o que a maioria faz, que é criar promessa. A gente começou a determinar um final de semana, no mês ali de dezembro ou começo do ano, para que a gente pudesse ter um tempo só nós dois, sem nossas filhas, com a ajuda do meu pai, da minha mãe ou do meu sogro, da minha sogra, para criar metas. Então, de 2019 até agora, eu falo assim que todos os anos, de 80% a 95% das nossas metas a gente alcança. Mas por quê? Porque a gente para e a gente dedica tempo para planejar, para colocar ações e para executar o que a gente tem como objetivo. Uau, Douglas, e que interessante você falar, né, de 2019, que a sua vida você fez o método CIS junto com a sua esposa e você já colocou as metas, né, já como ali uma obrigação na sua vida, né? E a gente queria saber um pouquinho mais da sua história, como que você virou treinador, como que você virou coach, né, da Febracis, que interessante, e tá aqui com a gente hoje como treinador e nos apresentando essa aula incrível de metas. Arielle, a gente ouve muito falar isso, né? Hoje o Paulo Vieira e a Camila falam muito. Eu falo que para alguns pode até ser um jargão, mas falar que quando a gente encontra a nossa identidade, o propósito arrasta, no meu caso foi verdade. 2019 a gente foi pro método CIS, eu e minha esposa. Eu estava no momento em que a gente acabou de vender uma empresa que eu tinha uma hamburgueria na cidade de Catalão. Eu vendi essa hamburgueria pro meu sócio, né? Vendi a minha parte. E ali final de 2019, final de 2018 para 2019, eu estava desempregado, estava sem a minha empresa, sem trabalho, e eu tinha acabado de receber um convite para voltar a trabalhar na empresa que tinha me demitido em 2017. Beleza. Final de 2018 eu li um livro chamado Poder da Ação, do Paulo Vieira, e com 34 anos, Maria Eugênia, eu não tinha lido nenhum livro na minha vida. Com 34 anos eu nunca tinha lido um livro. Eu não sei você que está aqui nos assistindo, mas eu, na época do colégio, eu tinha que pegar os resumos dos livros
para conseguir ler. E acredite, mesmo no resumo eu dormia. Eu não lia. E com 34 anos eu li um livro de 246 páginas em 7 dias. Em 7 dias eu li o meu primeiro livro. E aquele livro me motivou a mudar. Aquele livro me motivou a agir. E aí a gente foi buscar o Poder da Ação em 2019. No Poder da Ação, eu falei para Carol, falei para as nossas amigas que estavam junto, eu vou fazer todos os cursos da Febracis e eu vou ser treinador. Eu ainda não sabia como, Maria Eugênia, porque financeiramente eu estava quebrado, emocionalmente eu estava quebrado. Meu casamento, se não fosse o método CIS, hoje provavelmente teria acabado, né? O meu relacionamento com as minhas filhas muito ruim. Eu chegava ao ponto de duvidar se realmente eu era, né, o pai, porque elas não se conectavam comigo. Mas não eram elas, eram eu. Era eu, né? Com certeza. Emocionalmente eu estava ruim. Então lá em 2019 eu determinei que eu ia ser treinador. E aí eu comecei a caminhar no processo, fazer o que tinha que ser feito, né? Colocar metas, objetivos, fazer curso atrás de curso, conectar com pessoas. Então essa foi a jornada que me trouxe a ser treinador a partir desse ano, né? A partir do ano passado, 2022, junho de 2022, quando eu assinei o contrato. Exatamente 3 anos depois. Uau, interessante que foi a sua visão de futuro, né? Visão então de já futuro. começou com uma visão de futuro e que hoje você já Visão de futuro. tornou ela realidade. Exatamente. Eu não sei se você está com papel e caneta na mão aí na sua casa, onde você estiver assistindo, mas pegue papel e caneta e anote uma palavra. Obsessão. Obsessão. Quando nós nos tornamos uma pessoa obstinada por aquilo que nós desejamos, não tem segunda opção, não tem plano B. As coisas acontecem. Você vai fazer acontecer. Quando você realmente desejar e tiver ser obstinado por aquilo que você sonha, não tem como dar errado. Porque aí você vai ter a disciplina, né? Pode demorar um pouco mais, né? Ou pode ser mais rápido se você tiver as ferramentas certas. Mas pode demorar um pouco mais, você pode buscar, conectar com outras pessoas, com outras coisas, mas se você tiver a ferramenta certa e uma obstinação, um desejo muito grande por aquilo que você quer, eu não tenho dúvida que acontece. E quando você foi fazer as suas metas, os seus objetivos, você fez para todas as áreas da sua vida, ou você começou com as áreas mais importantes no momento? Como é que foi isso aí? Primeiro impacto que eu tive, né, quando eu fiz o método CIS pela primeira vez, é entender que a nossa vida ela tem várias áreas. Eu imaginava, né, pessoal e profissional. Todo mundo pensa, né, nossa, eu tenho área pessoal e área profissional, mas eu não imaginava que tinha 11 áreas minha vida. 11 áreas, que eu precisava de 11 áreas com produtividade, com resultado para ter uma vida plena e abundante. Eu não imaginava algumas áreas lá da nossa ferramenta, né, do MAS, eu nem imaginava que eu poderia ter meta para aquilo. Por exemplo, eu não imaginava que eu poderia ter uma meta emocional. Emocional é consequência. Se as coisas estão indo bem, emocionalmente eu estou bem. Se as coisas estão indo mal, eu vou ficar mal. Quando na verdade a gente sabe que é o contrário, né? Uma pessoa emocionalmente bem tem bons resultados. E um liga o outro, né? Um liga o outro. Uma outra área, espiritual. Meta espiritual? Mas como é que eu vou ter meta espiritual? E você tinha essa Nada, conexão com gente. Deus, Nada? nada? Eu não tinha lido o livro, quanto menos a Bíblia. Não tinha o hábito. Eu tinha o hábito de orar. Orava o Pai Nosso para antes de dormir, coisa que eu tinha aprendido. Eu não tinha o hábito de me conectar, sabe, com o que eu acredito. Não tinha o hábito. Saúde. A minha vida inteira fazendo dieta. A minha vida inteira fazendo dieta. Você era gordinho, Douglas? Eu era. Obrigado pelo era. Obrigado pelo era. Mas foi minha vida inteira. Ouvindo da minha mãe, não, filho, isso não pode comer. E aí eu não emagrecia. Aí vinha, não, mas é porque você tem os ossos largos, meu filho. Mas eu não tinha meta, eu não tinha objetivo, eu não tinha desafios. Uma coisa muito importante para você que precisa agir mais esse ano, né? Tenha desafios. Uma ficha que caiu muito forte para mim, né? Você perguntou das áreas. Quando eu saí do método CIS em 2019, entendendo de metas, entendendo de objetivo, eu coloquei um desafio para mim. Naquele ano, eu coloquei como objetivo correr uma meia maratona, em 2019. Em 4 meses, Maria Eugênia, eu eliminei 20 quilos.
20 quilos, eu não deixei de treinar nem um dia durante 4 meses. Em 4 meses, eu saí de 5 quilômetros para 21. É a determinação, né? Quando você realmente, aquilo é um objetivo, aquilo faz sentido para você, você vai fazer tudo para conquistar aquilo, né? Exatamente. Agora, quando você não tem, né, quando você não tem clareza do que você quer, né? Quando você não tem um objetivo forte, você não vai. Você tem a motivação pequena. Pequena. O grau de clareza do objetivo traz o tamanho da dedicação e da disciplina. Se eu não sei muito bem o que eu quero, eu também não sei muito bem o que eu tenho que fazer. Com certeza. É proporcional. Eu lembro que quando eu fiz essa primeira meia maratona, eu montei. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre mural, mas só para trazer um spoiler para você. Eu montei no meu guarda-roupa, eu coloquei uma foto da chegada da corrida, coloquei um homem lá chegando, coloquei o tempo que eu ia fazer a prova, coloquei a velocidade que eu tinha que correr, coloquei o peso que eu queria na época, coloquei tudo. Até a foto a foto que eu encontrei era com o tênis que eu queria, a cor do tênis, tudo claro, tudo específico que eu queria alcançar. Então você vai entender um pouco de metas claras, de objetivo, de mural, mas é assim, vou repetir, se a gente não sabe onde a gente quer chegar, a nossa mente nem anda, não faz nem a gente agir. Porque pra quê? Hoje eu estava conversando com um cliente, olha só que loucura isso. Ele falou assim pra mim: Douglas, eu tenho uma meta de daqui 6 meses abrir uma empresa. Só que ele tinha 2 objetivos: abrir empresa e viajar. Coincidência ou não, ele colocou a data de abrir empresa na época que ele queria viajar. Então olha só como a nossa mente, às vezes ela nos engana, ela nos sabota. Eu tenho 2 metas, só que essa aqui eu estou colocando numa data que é impossível realizar. Por quê? Porque é autossabotagem. Autossabotagem, né? Tranquilo. É falta de clareza, é falta de ação, é falta de saber o que quer, é dúvida. Então, meta, ela tem que ser muito clara, tem que ser criada com muito cuidado, com muita clareza e com muito desejo. Se não tem um desejo no coração, desejo ardente, né? É o desejo ardente. Não vai pra frente. E é engraçado porque quando você não tem essa clareza, eu já vivi isso várias vezes, eu acho que todo mundo vive isso, né? Quando a gente não tem clareza, você fica procrastinando. Por exemplo, se você não tem meta diária, você já, à noite, ou sei lá, você já faz assim: amanhã eu já vou levantar, vou fazer isso, eu tenho que fazer de manhã isso, após o almoço isso. Você fica enrolando, você levanta, você vai tomar o café enrolando, se você vai para academia, você vai no último minuto, né? E quando você já tem essa programação, você faz isso, você já acorda sabendo o que você vai fazer. Exatamente. Né? Não existe resultados de excelência sem uma rotina de excelência. Não tem. Se você não tiver uma rotina muito específica, muito clara do que você tem que fazer, e uma rotina de excelência, você não alcança os resultados que você deseja. Só que antes da rotina de excelência, você precisa ter uma meta clara. Uma meta muito específica e pelo menos é o mínimo. Uma meta para cada área, um objetivo para cada área da vida, pelo menos. Pelo menos. No mínimo. Porque aquela área que você não... Olha só, a área que você tem problema é porque você não tem meta. A área que você procrastina é porque você não tem objetivo. Simples. É muito simples. A vida... isso eu falo muito antes de conhecer a Febracis, conhecer o coach. Eu falava pra Carol, minha esposa: Carol, a vida é muito simples. E as soluções são muito simples. Cara, se não tem objetivo, o que eu tô fazendo na minha vida? Você nem sabe o que tá fazendo, né? E aí fica as historinhas, né? As vitimizações, as reclamações que não é o tema de hoje. Mas muitas vitimizações, muitas historinhas é porque não tem meta. Não tem meta. Não sabe onde quer minha chegar. empresa não vai pra frente. Fulano de tal me passou a perna. Eu falei: tá, mas e aí? Você quer vender, principalmente na área de vendas, né? Eu quero vender, vou pegar... Me fala uma área de vendas aí, Maria Eugênia, qualquer uma. Do agronegócio. Agronegócio. Eu quero vender tantos hectares, tantas safras. Tá, mas quantas? Eu preciso faturar tantos milhões. Tá, mas quanto que você precisa vender para faturar?
É número. E o que você precisa fazer? Quanto que você precisa plantar? Com quanto tempo antes? É trazer clareza para os números. Olha, isso é tão fantástico. E você vai falar daqui a pouco do mural, né? Porque eu tenho os gráficos, eu tenho tudo, tem data, gráfico, o quanto que eu quero ter de gado, o quanto que eu quero pivô e tudo. E eu ficava assim, gente, mas isso é louco, isso é muito louco quando eu fiz, né? Muito louco. E agora não tem o quê? 2 anos. Eu já, quase que meu mural já tá completo. Já estou quase fazendo outro mural. É isso aí. Uma dúvida que muitos me perguntam, né, que eu vi esses dias, mas o mural eu faço quantas vezes? Todo ano. Todo ano você pode... Você alcançou a meta, você realizou, é realizou, outra. tira. Né? Coloca novos. Porque, olha só. Mas por que, né? Por que a gente tem que ficar fazendo meta direto? Eu vou mudar a pergunta. Por que uma planta tem que dar fruto? Uma planta que não dá fruto, você tem que cortar. Morreu, tá morta. Por que eu tenho que criar meta? Porque se você não está realizando nada na vida, você não está conquistando nada, você está morrendo. Tá Está sendo fazendo propósito, né? Está sobrevivendo. Está vivendo um dia depois do outro. Se você não está crescendo, você está decrescendo, né? Acordando, passando o dia e dormindo. E a gente escuta muito isso, né? As pessoas falando, eu tô deixando a vida me levar. Não sei nem o que eu quero da minha vida. E pra essas pessoas, Douglas, né? Tem um assunto importante pra gente entrar. Eu tô sem visão de futuro nenhuma. Como que faz com uma pessoa dessa? Porque muitas pessoas nos perguntam, né? Perguntam até muito pra Maria Eugênia também, que trabalha também muito essa parte da motivação. Eu não sei nem como construir uma visão de futuro. Eu vejo que tem muitas pessoas que não têm sonho por autossabotagem. Talvez por medo de sonhar, fraturas da infância, mas enfim, tem pessoas que colocam sonhos tão grandes, sonhos tão desafiadores, que sabem que é impossível de realizar, justamente para se sabotar. Então, o que eu costumo falar para os meus clientes, né? Você tem que sonhar grande, mas primeiro passo, quebra esse sonho em pequenas metas, né? Por exemplo, uma pessoa fala para mim, nossa, quero me tornar um milionário. Ok, mas você investe quanto hoje? Não invisto nada. Aí é impossível de chegar lá, né? É impossível. Eu corria 5 km, eu não saí correndo 21. Eu corri 5, aí fui aumentando daí uma semana para 7, depois para 10, depois para 12. Então é passo a passo. Se você tem um sonho muito grande, extraordinário, é isso que a gente prega. Você tem que ter sonhos extraordinários. Mas traz o sonho para a sua realidade. O que eu posso realizar, talvez no primeiro trimestre de 2023, que me coloca na direção desse objetivo, né? Dentro da Febracis a gente tem uma ferramenta que chama MAS, que é Mapa de Autoavaliação Sistêmica. No MAS nós temos 11 áreas: espiritual, emocional, profissional, intelectual, financeiro, social, família, que aí vem parentes, casamento, filhos, social, que é amizade. Então nós temos 11 áreas. O que eu sugiro? Se você ainda não conhece a ferramenta, procure conhecer. Mas se você não conhece, coloque metas profissionais e pessoais. Na minha área pessoal, o que eu quero? Com a minha família, com as minhas filhas, no meu casamento, se eu sou casado, né, com os meus amigos. Quais são os meus objetivos de lazer? Uma viagem, um esporte, objetivos de saúde. Saúde, praticar um esporte, começar a fazer uma caminhada, né? Ou começar um novo esporte, talvez. Eu quero jogar tênis, eu quero jogar beach tênis. Coloque a meta, né? Quantas vezes por semana você vai treinar. Se você profissionalmente, eu quero fazer uma transição de carreira. Então coloca a meta. Primeiro é a data. Quando que você quer fazer essa transição? Daqui 2 anos? Daqui 3 anos? E aí começa a trazer para trás. No ano de 2023, o que eu tenho que fazer para estar no caminho dessa transição? O que eu tenho que estudar? O que eu vou buscar, né, de livros nessa área? Financeiramente, quanto que eu quero faturar? Se você é empresário ou empresária no meu negócio, se eu quero faturar no ano 10 milhões, quanto que eu tenho que fazer por mês? Sabe, tem que ir quebrando a meta para trazer até uma meta mensal e gerenciar isso. Como é que eu vou gerenciar isso, acompanhar? Porque uma meta, se ela não for gerenciada, você não consegue medir. Você não consegue medir se você está chegando ou não. É igual emagrecer. Como é que eu sei que eu estou emagrecendo? Se eu me pesar. Então eu estou acompanhando.
Meta financeira é a mesma coisa. Eu tenho que acompanhar. Uma meta, se ela não for acompanhada, não faz sentido ter meta. Com certeza. E a pessoa também, você sabe, no meio do caminho, tudo pode acontecer. Sim. E quando alguma coisa acontece negativamente, você pode ficar meio, vamos dizer assim, cambeta naquela meta, naquele objetivo que você está querendo. E aí você precisa, né? Precisa ajustar, né? Precisa ajustar. É isso aí. Né? Mas você perguntou como que eu estabeleço uma meta, né? Sim. Uma meta para ser prático, tá? Quando você determina uma meta na sua vida, você precisa que essa meta se torne uma imagem. Você precisa visualizar essa meta. Por exemplo, tem pessoas que falam assim para mim, Douglas, eu quero trocar de carro. Então imagina você que está assistindo aqui, eu falar para você que eu quero trocar de carro. Você consegue saber qual que é o carro que eu quero comprar? Não consegue. Agora, se eu falar para você, eu quero comprar, no ano de 2023, uma BMW. Já começou a melhorar, né? Você já consegue pensar na BMW. Você já consegue pensar, nossa, mas qual será, né? Se eu falar para você que é uma X1. Já melhorou. Já melhorou. Se eu falar que é uma X1 branca. Mais ainda. Já tá mais claro. Já dá pra ver a imagem. Sim. E se eu falar que é uma X1 branca, com interior marrom, caramelo, um pouco mais escuro que esse aqui, né? 0 quilômetros. Você consegue fazer a imagem do carro? Sim. Você consegue Fica me bem mais ver detalhado. dentro do carro? Se você trouxer essa meta pra você, você consegue se ver dentro do carro? Isso é uma meta clara. Agora, o objetivo da meta eu já tenho. O que eu preciso agora? Uma data. Eu preciso de uma data para alcançar essa meta. Por quê? Porque senão fica aberto, fica livre. Nossa, eu quero o carro, mas e aí, quando? Aí não tem ação. Se eu não tenho a data, eu não tenho um plano de ação que fazer, eu não consigo dar os passos. Então é uma data específica, é uma meta muito clara do que eu quero, com detalhes, com clareza, ao ponto de isso se tornar uma imagem. Se eu fechar os olhos eu consigo ver o carro, você consegue ver, a Arielle consegue ver, qualquer um que eu falar da minha meta consegue ver. Esse é o critério. Eu poderia trazer aqui para você uma ferramenta que chama 5W2H, que a gente ensina a como criar uma meta neurologicamente correta. Mas a forma mais prática de você entender como a sua meta, se a sua meta está sendo específica, é se você fechar os olhos e conseguir ver o que você está escrevendo. Mesma coisa um apartamento, uma casa. Nossa, mas eu quero comprar uma casa. Ok, mas qual casa? Sobrado, casa térrea, 3 dormitórios, 4, 5, 4 suítes, piscina, área gourmet. Casa é casa. Agora uma casa do meu objetivo é a minha casa. É diferente. É diferente. Isso, e aí, eu tô falando carro e casa porque é mais simples. É mais simples e é o que é mais didático para você entender. Mas essa clareza tem que ser em todas as áreas. É o mesmo exemplo da corrida que eu dei. Eu quero fazer uma meia maratona. Ok, mas qual é a velocidade? Qual é o tempo da corrida? Isso determina o quanto eu tenho que me preparar. O carro que eu quero, do valor que eu quero, determina o quanto que eu tenho que dedicar no meu profissional, no meu financeiro. E olha só como todas as áreas estão interligadas. O meu objetivo financeiro, pessoal, o carro, determina quais serão as minhas ações profissionais que geram um resultado financeiro. Vai ter que gerar resultado, né? Que vai fazer eu realizar um sonho pessoal. Então tá tudo interligado. A minha performance profissional, se eu conseguir, por exemplo, faturar mais com menos ações profissionais, vai me dar mais tempo para eu ter uma performance na minha saúde, por exemplo, para ir numa academia. Então tá tudo interligado. Por isso que a nossa vida, quando eu mexo uma área, todas as outras começam a ter resultado. É inevitável. E outra coisa, né? Quando você planeja, mesmo que você seja uma pessoa que tenha muitas atividades ou que você tenha o tempo bastante utilizado, né, durante o dia e tudo, quando você faz esse planejamento, né, que você faz essas metas e tudo, você vai ter um espaço. Você vai ter uma hora que você vai se organizar de uma tal maneira que você vai ter o lazer, a família, você vai ter mais tempo para desfrutar. Porque hoje as pessoas estão muito individualistas, né? Mas nós temos que pensar que família é muito importante, é a nossa base. A gente vai, mas a gente está sempre voltando para casa. Sim.
E você precisa ter essa conexão, né? Lazer com a família, aproveitar, curtir mais esse tempo. E a saúde também não pode ficar atrás, as outras áreas todas. E aí isso vai se tornando uma coisa, um hábito, né? Você é um meio de vida, vamos assim dizer. É um estilo de vida, né? Estilo de vida. Ter metas e objetivos é um estilo de vida. Estilo de vida. E aí como é que eu faço isso em todas as áreas? Por exemplo, a gente fala na Febracis que felicidade se conquista de segunda a sexta, de segunda a sexta-feira. Final de semana é bônus, né? Tem muita gente que deixa as coisas pra fazer só de final de semana. Eu vou ver meu pai e minha mãe de final de semana, eu vou sair com a minha família de final de semana. Hoje mesmo foi um dia que antes de eu vir pra cá, a Carol foi dar uma passeada no shopping com as meninas. Deu uma folguinha lá, fui passear no shopping, tomar um sorvete, comer um docinho lá com as meninas. Tá tudo certo. Sim. É aproveitar o tempo, né? Mas não é aproveitar o tempo de maneira aleatória. De qualquer jeito, né? Jeito. É intencional, é ter uma né? agenda intencional, sabe? É ter metas intencionais. É ter uma meta, por exemplo, de ligar para um amigo uma vez por semana. É uma meta simples. Uma vez por semana eu vou ligar e falar durante pelo menos 10 minutos com um amigo que eu não falo há tempos. É uma meta simples ou não é? Sim. Qual que é a dificuldade de fazer isso? Zero? Agora me pergunta, quantas pessoas fazem? Quantas pessoas colocam isso como um objetivo? Coloca isso um alarme no celular para lembrar e fazer. Não faz. E depois reclama, né? Que as pessoas sumiram. Tô sozinho, eu tô sozinho. Não faz. É muito interessante porque a meta, ela vem acompanhada do objetivo, do plano de ação, e é igual você falou, né, Douglas? É sistêmico. E aí tudo vai rodando, né? Aí eu trabalho mais no social, 10 minutinhos ligando para uma família, trabalho com parentes, quantas pessoas às vezes, não, depois eu ligo para minha mãe. Enfim, até acaba esquecendo de coisas do dia a dia, né? E eu achei muito interessante uma coisa que você falou, que é essa questão de trabalhar as pequenas metas, né? Olha o quanto isso é pequeno e o quanto faz diferença, né? Isso é tão sério, porque principalmente no financeiro, tá? Tem muitas pessoas que estão buscando, por exemplo, uma transição de carreira, melhorar no trabalho, ser promovido. A pessoa, vou dar um exemplo, ganha lá, tem um salário de 2, 3 mil, quer empreender e quer ganhar 15 mil por mês. É impossível? Claro que não. Mas uma vez eu estava até explicando para minha filha, filha, o que é mais fácil? Você subir uma escada degrau por degrau ou você pular 10 degraus de uma vez? Eu acho que é degrau por degrau, né? Degrau por degrau. Então, não é impossível chegar lá no topo da escada, no topo do Everest. Claro que não. Mas até para você escalar o Everest, é por etapas. Tem duas maneiras de você chegar no topo do Everest. Ou você aluga um helicóptero e sobe até lá, só que não vai ter muita graça. Você vai pegar um helicóptero e vai de uma vez. Você não vai ter prazer na jornada. Ou você vive o processo. Você sobe um período, para num acampamento, sobe mais um tempo. Te garanto que o prazer que você vai ter na jornada, a vista, os ganhos, as histórias que você vai ter para contar é completamente diferente. Só que tem gente que quer pular o processo, quer pular o caminho, quer pegar um atalho. Não funciona. Não funciona, não é seguro. Você vai... É a mesma coisa você entrar numa floresta. Tem uma história famosa da floresta, né? Que pegou um atalho. Você deve conhecer. Você pegou o atalho, deu ruim. Se fosse bom, se o atalho fosse bom, ele ia dar certo. Mas o que dá certo é o caminho. É fazer o que tem que ser feito. É criar metas claras, que é diferente de objetivo, né? O objetivo ele é mais genérico. Eu tenho objetivos pessoais. Quais? Trocar de carro. É um objetivo. Agora eu pego esse objetivo e transformo em meta. Clara, específica, igual eu ensinei. Escreve no papel e caneta, um caderno. É muito bom escrever. A gente tem uma clareza diferente quando a gente escreve, né? Total. Sabe uma coisa que eu fiz agora esse começo de ano? Das outras vezes eu não tinha feito. Mas esse ano eu trouxe mais uma rotina para criar metas e objetivos. Uma é escrever uma profecia para cada área. Então, se você não sabe, entre em contato comigo, eu vou te passar o MAS. Você vai escrever uma profecia para cada área. E além da profecia, escrever uma carta, Maria Eugênia. Escrevi uma carta, eu coloquei a carta aqui no meu caderno, com a data do dia 31/12 de 2023. É a carta que lá no final do ano eu vou ler. Você vai ler e da conquista também, que você vai Exatamente. Conquistar. Só que eu já escrevi
determinando o que eu vou fazer esse ano. Quais as minhas realizações, quais as minhas conquistas. E aí eu vou ler essa carta durante 7 dias seguidos e vou guardar ela. E lá no final do ano eu vou ler ela de novo. Você sabe o que aconteceu interessante? A Arielle até nós estávamos conversando com um colega de profissão, né? E ele falando sobre metas, sobre futuro e tudo. Aí ele foi perguntando umas coisas pra mim. Eu peguei meu caderninho, fui lá e falei assim, meu amigo, deixa eu te mostrar aqui, ó. Já tá tudo aqui. Eu escrevo tudo e vou detalhando por que eu quero isso, por que eu quero aquilo. Porque se você não tem essa clareza, realmente a gente fica perdido. Você vai indo. Mas você não sabe para onde de fato você tem que ir, aonde que você tem que parar e ser mais dedicada àquilo. Eu fiquei tão feliz esse dia que eu falei, gente, é isso. Então, que casa com a visão, né, de futuro, casa com o mural da vida extraordinária, porque se você não sabe, meu amigo, você vai para qualquer lugar. Isso é tão legal que você falou de colocar a meta e escrever o porquê que eu quero aquilo lá, né? É o motivo. Muita gente fala de motivação. É muito simples. O que vai motivar você a realizar a sua meta? Escreve lá a sua meta e o porquê que você quer aquilo. Por que eu quero comprar esse carro? Né? O que me motiva a trocar de carro? Dar um conforto melhor para minha família, né? É um símbolo de realização, talvez. Por que você quer esse carro? O que vai gerar em você? Qual que é a motivação que te faz querer? Quais os sentimentos que vai te trazer depois? Né? De estar dirigindo o carro, estar dentro da sua casa, talvez bater uma meta no seu trabalho, ser promovido. Não sei qual que é a sua meta, mas você tem um motivo para querer o que você quer. Você tem um motivo para ter esse objetivo. Então você precisa colocar isso no papel de forma clara, trazer a parte também emocional, que é algo que a gente ensina na Febracis. A meta pela meta, você vai realizar. Mas se você trouxer a emoção, te garanto que vai te dar muito mais motivação para fazer o que tem que ser feito. E esse ano eu tô com uma frase. Eu gosto de colocar frases no ano. Então, vamos lá. O ano passado a frase era assim, Arielle. Criança faz o que gosta e adulto faz o que tem que ser feito. Esse ano a frase mudou. Esse ano é: fazer o que ninguém faz me gera resultado que muitos desejam. Uau. Então, por exemplo, tem muita gente querendo trocar de carro. Sim. Mas poucas pessoas vão trocar. Tem muita gente querendo ser promovida onde você está. Tem muito empreendedor querendo dobrar, triplicar o faturamento. Mas poucos vão conseguir. Por quê? Porque esses poucos estão fazendo o que ninguém faz. Pessoas que conquistam fazem o que poucos estão dispostos a fazer. Com certeza que nós estamos falando aqui, principalmente desses planejamentos, das metas, né? Quantas pessoas começam o ano? Muitos começam o ano fazendo promessas. Muitas promessas. Muitas promessas, muitas ondas puladas, isso, muitas camisetas coloridas, né? De tudo quanto é cor. Cueca e por aí vai. Mas sentar, colocar as metas no papel, escrever uma carta, escrever uma profecia, colocar um plano de ação claro, né? Isso poucos fazem. E vira um hábito, né, Douglas? Se torna um hábito. E isso que é legal. Você fez agora, o ano que vem você já vai te colocar novos desafios. O ano que vem não, mês que vem você já tá com novos desafios, né? A leitura. Você não tinha lido nenhum livro há os 34 anos? 2018 para 2019. E agora quantos livros você lê no mês? Incontáveis que você já leu. É porque você começa a ver o resultado, né? Você começa a ver a coisa acontecer. Por que vira um hábito? Porque funciona. Por que criar meta vira um hábito? Porque você vê a coisa funcionar. Paulo Vieira ensina pra gente. Há 10 anos eu faço, para quem trabalha com administração conhece um ciclo chamado PDCA. Planejar, fazer, executar e checar. É ciclo PDCA. O seu caderno tem que ter esse ciclo semanalmente. Quais são as ações, né, que eu vou executar essa semana? As tarefas, as ações conectadas aos meus objetivos. Acabou a semana, acabou o mês. Todo ano, todo mundo fica desesperado para fazer declaração de imposto de renda, né? Prestar conta para o governo. E tem data, se não pagar multa. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você prestou conta dos seus objetivos?
É isso aí. Eu estou ali fazendo esse ano a minha agenda extraordinária. Uhum. E é complicado, porque eu gosto de detalhar até o momento que eu vou fazer, eu vou pôr os meus cremes, eu tenho que ter. Então eu estou fazendo assim, quantos minutos eu gasto, porque senão, se você não fizer isso, aí você vai lá fazer isso, você fica lá procrastinando. Ah, não, agora mesmo eu vou lá tomar um café. Ah, não, daqui a pouco eu vou rezar. Ah, não, tudo é daqui a pouco. Não, e se você faz a meta, também funciona. Mas é por isso que você tá jovem, Maria Eugênia. Ah, é? Nossa, Douglas, que maravilha. Agora, quantas mulheres querem estar assim jovem que nem você? Mas não faz. Obrigado, Douglas. Tem que ter ação, né? É ação. E tudo que você faz, as ideias são maravilhosas. Várias Você ideias. pode pensar o que você quiser, mas se não tiver ação, não vai funcionar. Lá no Vale do Silício eles falam assim, o Steve Jobs, né? Se você pegar o Steve Jobs, ele fala, aqui a gente tem ideia todo dia. Sim. Mas ideia não vale de nada se não executar. Não. Boas ideias não valem nada se não forem executadas. Né? E boas ideias a gente tem a toda hora. E se você não agir, outro vai lá e vai fazer a ideia no seu lugar. Aí você fala, nossa, mas eu pensei nisso, mas procrastinou, né? Não agiu. E pessoal, vocês estão anotando, né? Agora o Douglas vai falar como se faz o mural da vida extraordinária. Isso é uma ferramenta muito complexa, viu, Maria Eugênia? É uma Douglas. ferramenta difícil de fazer. Olha só, vou pegar os exemplos que eu já dei, tá? Pra ficar mais Sim. fácil. Eu falei da meta do carro, não falei? O que eu vou fazer? Eu vou na internet, numa ferramenta chamada Google, e vou pegar lá uma imagem do carro. Uma X1, branca, com interior caramelo. E vou imprimir essa foto. Ah, eu quero a casa, determinei qual a casa, no condomínio que eu quero, qual o tamanho, como que é a fachada, vou lá, arrumo uma foto parecida, ou próxima, ou até a casa do meu sonho. Imprimo ela. Eu quero emagrecer, quero correr uma corrida. Vou lá pegar um corpo com o corpo que eu quero. A viagem, para onde que eu quero viajar? Para Disney, para Paris, para Gramado, para Campos do Jordão, não sei para onde você quer viajar. Arrume uma foto. Enfim, para cada um dos seus objetivos, você precisa ter uma foto, você precisa ter uma meta, uma foto da meta. Por que você precisa disso? Lembra que eu falei de criar a imagem mental, né? A imagem do seu sonho? Esse mural está te trazendo a imagem. E você todo dia você vai olhar para essa imagem, você vai olhar para esse sonho, você vai olhar para esse objetivo e você vai estar acompanhando o quanto você está perto ou longe desse lugar que você quer chegar, desse carro, dessa meta. Esse é o mural da vida extraordinária. Mas Douglas, isso funciona? Isso não te deixa se perder no caminho. Quando você estiver se desviando do seu objetivo, da sua meta, você vai olhar para aquela meta e você vai ver, nossa, eu tô me desviando. Eu preciso ajustar essa ação. Eu preciso fazer isso. Ele não te deixa perder o rumo de onde você quer chegar. Esse é o exercício do mural, né? E a gente fala na Febracis que tudo tem que acontecer primeiro na sua mente. Para que um objetivo se torne real, você primeiro precisa visualizar aquilo. Tem pessoas que falam para mim, Douglas, eu quero pegar um exemplo, né? Eu quero ser treinador. Uma vez perguntaram para mim isso. Eu falei que queria ser treinador. E a pergunta foi, mas você se vê como treinador? Consegue se ver? Você tem a imagem de você como treinador? Você consegue sentir o que você como treinador, treinando pessoas, né? Fazendo coaching individual, dando palestra? Não, eu vejo, eu consigo sentir. Então você está no caminho. Agora tem pessoas que falam assim, eu quero ser médico. Mas você se vê médico? Você se vê atuando como médico? Você se vê talvez tendo que fazer plantão? Nossa, mas não me vejo não, isso é meio complicado. Então nem adianta você ter essa meta. Não vai acontecer. Entra naqueles planos que você falou no começo, né? Que são impossíveis, aí te frustra. Então, comece por metas que você se vê nelas, talvez né? você está tendo um sonho de outra pessoa, mas não o seu. Então assim, o mural o que é? Para cada meta, né, você pegue uma imagem. O que eu faço, tá? Metas para o ano, imagens para o ano e também metas a longo prazo, objetivos a longo prazo que também tem que estar no mural, que precisa me direcionar. Então, por exemplo, a gente falou de se tornar um milionário, né? Em que ano? Então coloca lá. Se quiser pôr o número do ano, pode pôr também, não tem problema não.
mas também traga metas para esse ano. O quanto que você vai investir, o quanto que você vai ter investido no final desse ano. Você está no caminho para ser milionário. O carro a mesma coisa. Talvez comprar uma BMW seja muito longe para alguém, para algumas. Ou talvez um carro um pouco mais caro ainda está longe, um Porsche, não sei. Qual é o carro desse ano? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo curso? Qual que é o próximo treinamento? Qual que é a próxima viagem? Coloca no mural, crie metas que eu tenho certeza absoluta que você vai conquistar. Não tenho dúvida disso. Uau. E Douglas, você contou pra gente várias metas, né, que você já atingiu com o mural. Mas qual foi, assim, uma meta que você falou assim, uau, essa eu não imaginava que ia acontecer em pouco tempo, né? Assim, qual foi? Ser treinador da Febracis. Uau. Meta profissional. Essa é a meta que eu tinha um desejo muito ardente no meu coração lá em 2019, como a gente falou, né, de ter um desejo ardente, mas eu não sabia como isso ia acontecer. Por quê? Primeiro porque financeiramente para fazer os cursos em 2019 não havia a menor possibilidade para mim. Não tinha possibilidade nenhuma disso acontecer. Mas aconteceu, né? Aconteceu. Dentre tantas pessoas que em todos os treinamentos falam que desejam, que querem, né, eu tinha uma crença de incapacidade muito alta. Eu falei, gente, mas pra mim não dá. Como que eu vou dar uma entrevista? Como que eu vou falar? Como é que eu vou gravar um programa? Como é que eu vou dar uma palestra? Arielle, com 16 anos eu fui fazer meu primeiro estágio como vendedor. Eu era vendedor de peças técnicas para máquinas industriais. No dia anterior eu chorei. Eu chorava porque eu tinha medo de falar com pessoas. No telefone. Agora você fala com tantas pessoas. Quando eu falei pra minha mãe que eu ia me tornar treinador, que eu ia fazer palestra, ela olhou pra mim assim. Meu filho, você vai dar palestra? Mas você lembra que eu nem lembrava disso, minha mãe que me lembrou. Mas você chorou? Você ia falar no telefone com gente, você chorou, agora você vai dar palestra? Pois é, mas eu nem lembrava, mas eu vou dar palestra. Olha só. E é uma coisa assim tão natural pra mim hoje, tá aqui falando, gravando, conversar com pessoas. Por quê? Porque é um propósito, é uma missão. Então assim, essa foi uma das metas assim, que eu me surpreendi. E me emociono toda vez que eu conto, né? Porque foram 3 anos de... Talvez parece fácil, mas não é. Não é fácil. Eu vou te enganar se eu falar pra você que é fácil. Só que é possível. Fazer o que os outros não fazem, né? A corrida, meia maratona. Maria Eugênia, eu não deixei de treinar nenhum dia durante 4 meses. 4 meses eu acordei todos os dias, 5 horas da manhã. De domingo a domingo. Foi fácil? Não, claro foi, que não é fácil, mas você já estava determinado, né, Douglas? Isso que é importante, que as pessoas que estão nos assistindo, né, saber da importância desse desejo ardente, da gente ser determinado. Nada que a gente faça, que a gente escolha fazer sem determinação, sem disciplina, nós não vamos conquistar. É preciso que a gente coloque, né, a nossa boa vontade realmente, se a gente tem o desejo de conquistar aquele objetivo. Você deve conhecer Geraldo Rufino, né? Sim. Ele fala assim, não há pobreza que exista 16 horas de trabalho. Não há mesmo. Assim, não existe objetivo impossível se você fizer, se você tiver um plano de ação, se você seguir uma metodologia, se você agir, se você tiver uma rotina, igual a Maria Eugênia falou, né? De 10 em 10 minutos, o que eu vou fazer no meu dia? Ah, mas isso é loucura. Mas eu prefiro ser um louco que realiza do que um louco que não faz nada. É simples. É planejar, é colocar uma meta clara, é criar uma carta que vai te orientar, é criar uma meta para cada área, ou mais de uma, é criar um plano de ação. Ok, mas agora o que eu preciso fazer para que isso se aconteça? Plano de ação. O que eu vou fazer, quando vou fazer, quem vai fazer. É simples. É muito simples. Faça o simples bem feito, segue o passo a passo que eu te garanto que vai mudar o seu ano. Uau. Você vai construir um ano completamente diferente do que você teve em 2022. Com certeza.
Gente, que aula incrível com o Douglas. Aprendemos muito, hein? Uau! Já tá acabando, né? Já tá acabando, amigo. Sério? Passa rápido. Passa muito rápido. E quando a gente fala de assuntos, né, que a gente ou domina, ou que a gente gosta, ou que a gente tem um propósito, ou uma missão, para que a gente passe isso para mais pessoas, ou maior número de pessoas, né, para conquistarem aquilo que nós hoje estamos conquistando também na nossa vida, porque se a gente não tivesse resultados, a gente também não estaria aqui falando, né? Nós estamos falando de uma coisa que a gente está vivendo, já estamos no processo e conquistando. E queremos que vocês também conquistem. É algo que aconteceu com o Douglas e eu pude acompanhar um pouco do processo do Douglas, né? Quando ele chegou em Uberlândia. E assim, gente, é muito real o quanto ele se dedicou para estar onde ele está hoje, né? E toda a jornada dele inspirou a gente, né, amiga? E com certeza inspirou vocês também aí de casa com essa história incrível do Douglas. A gente vê amor, né? Quando ele fala, quando ele falou de ser treinador, da mãe dele lembrando ele das coisas da infância, a gente sentiu que realmente é real. Então, assim, Douglas, a gente queria demais te agradecer por você contribuir com a gente aqui hoje, contribuir com o pessoal de casa, né, com todas essas dicas que você deu. O pessoal anotaram tudo? Porque, ó, valeu a pena, né? Vai ser um 2023 diferente. Então, compartilhe esse vídeo com seus colegas, com seus amigos, seus familiares, porque isso aí é para você crescer, é para você ter aquele resultado que você sempre desejou, mas com ação. Isso aí. E Douglas, qual que é o seu Instagram, né? Pro pessoal poder te seguir, te mandar, pra você mandar esse né? Mandar tudo que você falou aí com a gente. Tem um segredo que eu não falei ainda, mas tem uma coisa que me fez não desistir. É fé. Uau. Fé. Acredita no seu sonho, não desista dos seus objetivos. Fé o que é? É trazer o que não existe para a realidade. Então, olhe para o seu objetivo como se já fosse real. Vive todos os dias, né? Olha para o seu mural com fé. Não desista dos seus sonhos. Talvez muitas pessoas falaram para você que você tinha que desistir, que isso é muito difícil, que é impossível. Não existe, nada é impossível para aquele que crê. Com certeza. Tenha fé, acredite, né? Se você quiser me seguir, o meu Instagram é @DouglasPremazzi. Douglas Premazzi, eu acho que vai aparecer aqui embaixo. Sim, vai aparecer embaixo. Aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida sobre as ferramentas, vai lá no Instagram, me manda um direct. Vou ter o maior prazer em te ajudar, em te orientar, te dar alguma dica, tá bom? Então eu quero agradecer o convite. Foi muito bom, passou muito rápido, né? O próximo a gente faz outros virão, né? A gente faz um MacCast duplo. Isso, outros virão, com certeza, é isso mesmo. Obrigado, fiquei muito feliz pelo convite, muito feliz de estar aqui. E eu espero que nós tenhamos depoimentos no final desse ano de que esse MacCast aqui trouxe ferramenta, trouxe metodologia, que você realizou os seus objetivos esse ano. É isso que eu desejo, é isso que eu espero para esse ano de 2023. Uau! É isso aí. É isso aí. E, pessoal, é hora que nós desejamos para vocês. Fica aí a dica do Douglas, que vocês também compartilhem conosco durante o ano, se vocês estão tendo resultado, se vocês realmente estão fazendo isso aqui que nós conversamos aqui hoje, que é muito importante. E nós agradecemos também a presença de vocês. Um beijo. É isso aí, até o próximo MacCast.